Então, congregação amada do Senhor, hoje, 7 de novembro de 2021. O que nós vamos falar hoje? Sobre a graça ou merecimento. O que será que a palavra nos diz sobre isso? Então, vamos logo começar, como diz costume. O que é a graça? Olha, eu achei 6 significados aqui, e ainda tem mais, eu ainda dei uma resumida. Então, o que é graça? Ela pode ser características agradáveis, né? Tipo, não, aquela pessoa tem uma graça, né? Quando a gente fala de graça, é o quê? Que não precisa pagar por. Encontrei graça diante de alguém. É ser favorecido, encontrar favor, mercê, benevolência. Quando a gente fala dar graças, é louvar, agradecer. É algo desejável, ministrável. A gente fala assim, paz e graça e paz estejam convosco. E o mais importante de tudo que eu quero tratar aqui é o dom gratuito de Deus a cada um de nós para a salvação. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre cada um. Olha, características agradáveis, né? Olha só o que a gente achou lá em Lucas 2:5-2. E crescia Jesus em sabedoria e em graça, e em estatura, para com Deus e os homens. Então é algo agradável. Não, aquela pessoa encontra graça diante das pessoas. E tem mais um uso. Antigamente a gente significava, representava o nome da pessoa. Era assim, qual é a sua graça? E as pessoas respondiam, no meu caso, eu sou Maria do Carmo, então minha graça era Maria do Carmo. Mas é interessante esse uso. Não sei se vai dar tempo da gente comentar sobre ele. Mas agora, olha o que Lucas, no capítulo 2, verso 40, diz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas está falando de quem? Está falando do menino Jesus. Olha, Deus não precisava de ter feito desta forma, mas ele quis fazer. Ele encarnou Jesus através do ventre de Maria, e ele foi criança, e ele passou por tudo de criança. Então, esse menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, a graça de Deus, também baseada nisso, pode estar sobre nós. Vamos continuar a ver. Então, outro significado de graça é que a gente não precisa de pagar. E aí eu achei 2 versículos. Em Números 11:5, tá? O significado é ao pé da letra, né? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Eu acho que aqui devia ser porrós, né? Alho poró, deve ser de porros, né? Sei lá como fala. Mas, então, aqui está fazendo menção a esse sentido, comia de graça. Só que hoje, não hoje, né? Mas eu acho que muito tempo, né? A gente sabe que não tem almoço grátis. Quer dizer, alguém está pagando por isso. E esse significado também vai ser muito importante, porque nós, quando chegarmos lá, né, naquilo que eu chamei de mais importante, o significado da graça de Deus, a gente vai saber que é de graça, mas não é barato. Mateus 10, versos 7 e 8 diz, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, a palavra da vida, o evangelho, a salvação, a gente recebeu de graça. O Senhor está falando aqui, olha, faça aquilo que eu te chamo a fazer. Então, parte aqui antecipando a grande comissão, né?
o Senhor está nos dando essa graça, esse poder de curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Não cobre por isso, pela graça, pelo dom. Mas muitas pessoas confundem. Se você está fazendo um evento cristão, uma escola cristã, um ensino, isso tem custos, então tem que se cobrar. As pessoas muitas vezes não gostam de pagar por eventos cristãos. Vai numa boate, paga, né, centenas de reais. Mas quando alguém faz um evento cristão, tinha que ser de graça, o Senhor falou de graça receber, de graça dar. A graça, a palavra, o dom. Agora, para você organizar um evento, para você ensinar, a gente, né, isso tem custo. Bom, não é esse o foco, desculpa eu ter, né, saído do ar. E então, outro significado de graça é aquele que você encontra favor, é uma benevolência, uma mercê, é ser favorecido. E eu peguei um exemplo assim bem prático, sem espiritualizar, né? É o caso da Esther, está lá no capítulo 2, verso 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites, os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, quando a gente é favorecido, ou você quer favorecer alguém, o que você faz? Você dá presentes. Isso é muito usual, é muito comum. E aqui está, né, no caso de Esther, que ela encontrou graça diante do rei, o rei pôs tudo de melhor para ela. Então, a gente também pode ver Deus, quando derramou sua graça sobre nós, ele também está nos dando, ele nos deu que presente? A vida eterna. Então, nós encontramos favor. Nós não merecemos, mas encontramos favor diante de Deus. E ele nos deu tudo de melhor. E está preparando, como aqui, né, ele deu o rei aqui, o melhor lugar da casa das mulheres para Esther. Mas o nosso Deus nos preparou uma casa eterna no céu. Isso é fantástico. Outro significado de dar graças é louvar, agradecer. E aqui, olha, são N passagens, eu selecionei apenas 2. É assim, no Salmo 69, verso 30, está escrito: louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Então, ação, alguma coisa está sendo feita, o quê? Dando graças. Para quê? Porque você está, por quê, aliás, né? Porque você está sendo grato. Você está reconhecendo que tudo que você tem é o Senhor que te deu. No Salmo 147 também diz: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Então está fazendo aqui menção a agradecer, a gratidão, a louvar, a engrandecer o Senhor, porque ele nos deu a vida, né? Nos deu a capacidade de viver, a capacidade de raciocinar, de pensar, de sonhar, tudo provém dele. Né? E mais 3 aqui que eu quis separar em relação a louvar e agradecer, que foi as coisas que Jesus fazia, né? Então, olha só, em Mateus 11, 25 diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, quem somos nós? Nós somos estes pequeninos, e glória a Deus por isso. E olha, o mistério, né, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 são um. Então, você poderia imaginar que ele não precisasse agradecer o Pai. Contudo, ele tinha o coração grato, ele agradeceu e ele nos deixou o exemplo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então, ele, mesmo sendo Deus, ele rendeu graças ao Pai, Senhor do céu e da terra. E ocultou essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então,
existe uma relação de humildade para receber Jesus, porque aquelas pessoas que se acham o máximo, se acham sábios, entendidos, muitas vezes eles não precisam de nada, então eles não vão recorrer a Jesus, né? Mas mais está relatado do que Jesus fazia aqui em Mateus capítulo 15, verso 36. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Então, o contexto aqui é o milagre, né, da multiplicação dos pães. Ele pegou os pães e os peixes, dando graças, partiu-os. Então, quase sempre antes dos milagres, né, em várias oportunidades, ele olha ao céu, agradece a Deus e realiza o milagre, nos dando o exemplo. Aqui mais um exemplo, em Mateus 26, 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, né, a última ceia. Né, o Senhor sabia o que estava prestes a acontecer. Ele já podia estar angustiado, já podia estar triste, mas ele viveu aquele momento de cear com os amigos. Ele não antecipou a dor, ele não viveu como a gente ansioso, né? Que a ansiedade é você antecipar o acontecimento, é você ter medo do que vem e não conseguir esperar chegar, né? Mas Jesus aqui, olha que exemplo maravilhoso, ele sabendo que seria a última ceia, que seria traído, que ele passaria pelo que ele passou, que é esse martírio na cruz, e faz lembrar aquele filme do Mel Gibson, né? Que colocou a realidade, que muitas vezes a gente romantizava a morte de Jesus, a gente não queria saber os detalhes, né? E ele colocou assim na tela, né? Ou no telão, como a gente fala, o sofrimento de Jesus. E ele conseguiu, né, estar com os discípulos, ele conseguiu dar graças. Então, é um exemplo maravilhoso, né? Em tudo que você for, assim, prestar atenção no que Jesus está falando, você vai tirar exemplo para a sua vida, você vai ver como ele foi, assim, extraordinário, né? Como homem. E também, voltando aqui aos significados de graça, né? É algo desejável e ministrável. O que é ministrável? Você pode desejar para o outro. Aqui Paulo dá um exemplo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, é uma bênção que a pessoa está ministrando, e tem muitos versículos dizendo isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Este é o meu desejo para cada um que me ouve aqui agora. Que a graça do Senhor, que essas palavras possam penetrar e trazer o real significado, o real sentido da graça de Deus. Também Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele completou, né? A primeira vez ele falou só graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seja convosco, ele está ministrando, e aqui ele está ministrando a lei da graça, a paz. Da parte de quem? De Deus, o Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, é algo maravilhoso viver debaixo da graça de Deus, e a gente sabe que é possível, porque é o Senhor que dá. E agora, né, o que eu chamo assim de o mais importante, a gente viu vários significados, mas todos eles têm um ponto em comum, que é o dom gratuito de Deus ao homem, né? E aqui no caso, vamos ver para a salvação, né? Então, lá em João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, assim, era necessário a lei, porque o Senhor está nos ensinando a obedecer. O Senhor é tão maravilhoso que não exige da gente tudo de uma vez, não. Ele vai ali passo por passo. Então, ele ensinou primeiro a obedecer, né?
e para a gente ser treinado, né? E agora a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por quê? Porque por mais que você faça, é inalcançável. A lei é impossível de ser cumprida. Então, Deus, no seu plano, enviou Jesus para que nós pudéssemos cumprir. Aqui já dá a dica que, por mais que nós façamos e devemos fazer, porque aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos, faz o que ele faz, né? Segue a ele, mas não é pelo seguimento que você vai alcançar a salvação. Essa salvação veio de graça. Deus enviou seu Filho, Jesus, para que morresse na cruz, para que nós tivéssemos essa graça. Então, a Bíblia, né, continua em Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também o foram. Faltou esse pedacinho aqui, ele está se referindo a Atos, contando, né, a história e falando, né, que eles, fazendo a profissão de fé, né, crer que é salvo pela graça do Senhor Jesus. Então, é algo maravilhoso. Então, Paulo continua em Romanos 3, 24, dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, a justificação não foi pelas nossas obras, ainda que tenhamos que fazê-las, mas ele é que nos transportou de um reino para o outro. No reino dele é que é possível a gente fazer as coisas por nós com algum sentido, porque Jesus nos capacita a obedecê-lo, mas nós recebemos de graça. Mas, como eu disse, não foi barato. Custou a vida, né? O sangue de Jesus. Custou todo o sofrimento dele. Então, ele não quer que isso seja desperdiçado, né? Ele quer que a gente dê valor. Em Efésios 2,8 também está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É mais uma vez falando que foi presente de Deus. É o dom gratuito, né, que Deus nos deu. Ele não vem de vós, é dom de Deus. Então, só que custou o sangue, né, de Jesus. E aqui, só para a gente comparar, né, o que é merecimento, no dicionário está o que torna alguém ou algo digno de receber prêmio ou castigo. Na verdade, Jó está dizendo aqui no capítulo 11, 6, e se te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então, Deus não nos paga pelo nosso merecimento, porque senão estaríamos todos perdidos. É pela graça de Deus que nós estamos vivos. Por quê? Olha só o que está escrito em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se o Senhor fosse nos dar conforme o nosso procedimento, só merecíamos a morte. E foi disso que o Senhor nos livrou quando morreu no nosso lugar. Então, é algo assim extraordinário. E eu quero aqui hoje assim ministrar a vocês essa graça de Deus, que possa penetrar no mais profundo do seu ser, para que você entenda que você recebeu essa vida, o dom da vida eterna, de graça, mas não foi barato, né? Como a gente costuma falar, não tem almoço grátis, alguém está pagando. E foi o Senhor Jesus que pagou. Então, não sejamos, né, assim, como Esaú e Jacó, né, que Esaú era o primogênito e ele desprezou a primogenitura por um prato de lentilhas.
Eu estava falando lá, o Senhor não quer que a gente despreze esse sacrifício, essa graça, esse dom, essa bênção que Deus nos deu. Então, voltando lá ao princípio, é graça ou é merecimento? Não, é de graça. Aí ainda que temos que fazer sim, porque o Senhor falou que qual é o grande mandamento? É amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso corpo, toda a nossa alma, e amar o nosso próximo. E isso a gente só consegue com essa graça de Jesus, porque se a gente for olhar para a gente não vai amar o inimigo, a gente não vai perdoar, a gente não vai fazer aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Então é pela graça, porque Ele dá o querer e o proceder. Isso é dom de Deus. Então, eu quero deixar essa semana essa reflexão, que nós possamos assim valorizar o sacrifício de Jesus e possamos receber dessa graça, usufruir dela, para quê? Para que o Senhor seja engrandecido e louvado em toda a terra, para que Ele receba a adoração que lhe é devida e nós possamos cooperar com a missão dele, porque ele está em missão, né? Que é que nós conheçamos o teu Filho. E conhecer o Filho é a vida eterna e começa no dia que a gente aceitou Jesus. Então, a reflexão é como aquele versículo que a gente leu. O Senhor revelou os pequeninos. Então, sejamos humildes e de coração aberto para receber a graça de Deus, para receber a salvação, para viver uma vida melhor, uma vida digna, uma vida honrada. E a gente só consegue aplicar, sair da lei através de Jesus Cristo, porque foi Ele que nos deu graça. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana e o Senhor nos ajude e o Senhor derrame da tua graça. É o que eu ministro sobre cada uma de vocês que me ouvem, sobre a sua vida. Receba o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus, no nome santo daquele que fez o céu, a terra e tudo quanto há. E tenhamos todos uma ótima semana, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, vocês que me ouvem.